Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV. Estamos começando mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, dia 8 de março de 2021. Nós já tínhamos começado, a bem da verdade, né? Já tínhamos começado agora há pouco, mas problemas de ordem técnica atrapalharam a nossa vida aqui na Boc News TV, mas o Felipe Rey correu para lá, correu para cá, resolveu tudo e vamos nessa, né? Vamos ver se agora a coisa anda, se a coisa flui neste momento aqui no Esporte em Destaque pela Boc News TV. TV do Boqueirão News, onde você nos assiste pelo Facebook, nos assiste pelo YouTube, não assiste pelo Facebook. E nós vamos, Felipe Rey já me deu a senha ali, que está tudo direitinho, tudo funcionando. Estamos sem problemas neste momento, para que possamos falar sobre o jogo do Santos no último sábado, essa goleada que o Santos sofreu diante do São Paulo por 4-0 e, claro, projetar o jogo contra o Deportivo Lara, que será nesta terça-feira na Vila Belmiro. Elas participaram do ensaio. Deixa eu pedir para o Felipe Rey dividir a tela aqui mais uma vez com as nossas participantes. Isso acontece nas melhores famílias. Valeu pelo ensaio do começo do programa, neste Dia Internacional da Mulher, o 8 de março. Estou aqui com a Nájila Luz e também com a Isabel Nascimento. Ô, Nájila, você lembra de tudo que você disse no primeiro destaque do nosso ensaio geral? Pode repetir se quiser colocar mais alguma coisa. Fique à vontade. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia para o Alex, bom dia para todo mundo que está assistindo, para a Isabel. Lembro sim, né? Assim como tivemos problemas técnicos aqui no programa, também tivemos problemas técnicos no clássico contra o São Paulo. Eu acho que precisamos ter calma, né? Já vi algumas cornetas em relação ao novo treinador, tem que ter calma. Tivemos bastante problemas técnicos ali com alguns jogadores, né, em especial, que acabou resultando nessa goleada de 4-0, né? Então precisa ter muita calma para a gente avaliar o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, principalmente para esse jogo da pré-Libertadores que já acontece amanhã na Vila Belmiro. Muito bem, vamos falar daqui a pouco do jogo de terça-feira e também chorar as pitangas do jogo de sábado. Isabel Nascimento, bom dia, obrigado pela presença também aqui no Esporte em Destaque. Um jogo do Santos com tantos erros individuais, né? Algumas situações que a gente não consegue entender e que a gente espera que o técnico que estreou o Ariel Holan tenha observado bem para tentar corrigir já para esta terça, né? Até estava brincando, daqui a pouco a gente tem os lances, sempre que o Santos perde são os piores momentos, né? Enfim, o que dizer do jogo de sábado? Obrigado pela presença, bom dia. Obrigada a você pelo convite, bom dia a todos, bom dia, Nájila. Realmente, assim, como nós já havíamos falado, foi um jogo muito duro, são erros individuais, não dá para a gente ficar atrás dele, mas são erros muito drásticos e são erros que determinaram o placar da partida. Eu acho que você perder dessa forma, na minha visão, é um problema muito grande. Não dá simplesmente para você falar, é um início, sabe, o São Paulo é um time que, ok, veio de uma goleada, mas não é um time perfeito. Você mesmo colocou que a última vez que a gente teve uma derrota foi para um time do São Paulo, uma derrota tão elástica, né? Foi para um time de raiz do São Paulo. Então, realmente, a gente sabe que a disparidade entre os dois times não é de um 4-0, mas a gente viu um time que queria jogar no primeiro tempo. Primeiro tempo, com o gramado encharcado, o Santos estava se sentindo em casa. No segundo tempo, com a bola rolando, com o gramado muito melhor, né, em comparação ao primeiro tempo, o Santos não jogou. Então, é preocupante, sim, pelo placar e porque os erros individuais, se acontecerem novamente, por exemplo, na terça-feira, são conclusivos para o placar da partida. A gente sabe que vai ser muito difícil o jogo na terça-feira. Mas é da Venezuela, é um time mais fraco. Ok, mas também a gente não tem uma diferença de 4-0 para o São Paulo e foi esse o placar. Então é um jogo para ficar de olho, é um jogo importante na temporada, talvez o jogo, até agora, né, o jogo mais importante do ano vai ser terça-feira, amanhã, no caso. Então o jogo contra o São Paulo é um jogo simplesmente para estudar, para analisar, e teoricamente a gente pode dizer que ele é mais um jogo para ver quem não joga na terça do que para ver as possibilidades de terça-feira. Pois eu acho que o John não foi bem, né? E o pior é que a gente acordou com a notícia hoje do Lucas Mussetti da Gazeta que o Ajax da Holanda quer o João Paulo e o Luiz Felipe também não.
assim, eu não sei o porquê da insistência, né, com o Luiz Felipe. Enfim, ele tem opções hoje, talvez não queira jogar com os dois zagueiros canhotos, mas Sabino e Luan Pérez, eu já até falei no Canal 10, talvez o Luan Pérez pela direita, ele tem mais cintura, tem mais desenvoltura, pode ser alternativo, ou mesmo o menino, o Kaique Fernandes, ele tem só 17 anos, mas se não houver outra alternativa, vai ter que ser isso mesmo. Felipe Rei, temos a condição de fazer o nosso break correto, porque aí depois tem os piores momentos, né? Vamos ver as falhas cometidas pelo Santos. Neste primeiro break a gente analisa o Campeonato Paulista, e no segundo break a gente traz, é claro, a perspectiva para o jogo, né, contra o Deportivo Lara. Só lembrando o seguinte, eu até confesso que eu não tinha essa informação no começo, mas o Santos precisa passar pelo Deportivo Lara para ir a uma segunda fase da pré-Libertadores para entrar na fase de grupos. Se passar do Lara e cair na segunda rodada, aí o Santos ele vai acabar tendo pelo menos a chance de jogar a Copa Sul-Americana, tá certo? Então vamos para o break rapidinho, voltamos daqui a 1 minuto e 35 segundos, é isso, Felipe Rei? Vamos, 1 minuto e 50, tá bom, voltamos rapidinho, até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-1819, 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-99744-1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Muito bem, meio-dia, 11h51, de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira, aqui com a Nájila Luz, também com a Isabel Nascimento. Felipe Rei, coloca na tela aí os piores momentos deste polo aquático que foi Santos e São Paulo. Aliás, como é ruim a drenagem do Morumbi, né? Não adianta falar, choveu muito, eu já vi cada jogo na Vila Belmiro que estava acabando o mundo e a drenagem aguentou. Enfim, Nájila e Isabel, fiquem à vontade aí para comentar esses lances. O primeiro tempo do Santos até que foi razoável, né? Depois a maionese desandou no segundo tempo. E principalmente o Soteldo, né? Se a gente observar os melhores momentos da parte do Santos, o Soteldo que foi o protagonista, né? E estava horrível o gramado, como você disse, por conta da drenagem, da chuva, e quando o Santos saía em contra-ataque, a bola acabava parando, né? Então, assim, totalmente prejudicado o Santos. Não sei também, uma teoria que eu levantei, talvez o Santos ficou cansado, porque gastou as energias no primeiro tempo, aí no segundo tempo o São Paulo foi melhor taticamente e tecnicamente também, né? Tudo bem que não tivemos muita tática nesse jogo, mas a impressão que eu tive é que o Santos gastou as energias no primeiro tempo e no segundo tempo só deu São Paulo. Eu acho que o São Paulo foi inteligente, né? De observar que o gramado estava totalmente sem condições de praticar alguma coisa no primeiro tempo e levaram para o segundo tempo essa energia, digamos assim. E o Santos só ficou esperando o Soteldo tentar fazer algum lance, né, para que abrisse o placar. Então foi um Santos bastante dependente, o próprio Lucas Braga também bastante sumido, então foi um Santos pouco criativo, digamos assim. O que chama atenção nesse gol que a gente acabou de ver, né,
impressionante. Olha o Luiz Felipe tentando chegar e não chegando. Olha o John onde estava. No gol anterior, o jogador do São Paulo vai carregando a bola pela meia esquerda ali, o Luiz Felipe vai fazendo um arco, vai correndo atrás do cara, assim, né? Do Luciano, impressionante, né? Aliás, até o ano passado, Isabel, falava muito sobre isso, como os adversários constroem vitórias em cima de erros, assim, crassos do time do Santos, né? O adversário não cria uma jogada em que ele triangula, vai no fundo e tal, né? Uma jogada espetacular. Sempre tem esse detalhe. Aí o gol de fora da área, que é bem difícil de pegar, mas o John estava adiantado de novo. Enfim, o time do ano passado, ele perdeu algumas peças, do ano passado não, da temporada passada, ele perdeu algumas peças, não tem o Veríssimo, não tem o Pitu, que ainda não tem o Marinho. E claro que a gente precisa levar isso em consideração, né, em relação à montagem do time. Mas acho que o principal, e também não dá para dizer assim, olha, o jogo aéreo continua sendo um problema. Não é um jogador que vai resolver o jogo aéreo, né? É o posicionamento, porque no primeiro gol, inclusive, quem deixou o Gabriel Sara chegar foi o Sandro. Ele é menino, ele está aprendendo, né, a jogar a partida com uma intensidade maior, que do profissional é completamente diferente da base, né? Então, vai ser um trabalho duro, árduo, de mexer no posicionamento desse time, que toma também muito gol por cima, né, o Isabel? Sim, com certeza. Eu acho que é o que nós estávamos falando, os erros acontecem, né? Por exemplo, a gente não falou até agora de uma partida ruim do Luan Pérez, ele fez um gol contra. Por quê? Porque ele vem fazendo uma partida sólida, ele vem fazendo o primeiro tempo sólido, ele estava bem, ele é hoje o pilar defensivo do Santos, depois com a partida do Luiz Felipe, do Lucas Veríssimo, ele é o melhor zagueiro que a gente tem. Então, erros como o do Luan Pérez, eles acontecem, eles não são determinantes para a partida. Eu acho que a gente não pode simplesmente colocar o peso nele. Agora, é o que você está mostrando. O Sandro, a mesma coisa, acontece. Até acho que o Sandro fazia uma boa partida, em comparação ao outro menino, Fernando, que apareceu algumas vezes. Ele faz uma partida legal na lateral, ele aparece. Só que a questão, para mim, infelizmente, novamente, ela vai no Luiz Felipe nesse jogo. Porque ele se parece mais lento na recomposição de bola, ele não consegue acompanhar, e o Luiz Felipe não é baixo. É o que você fala, o problema não é simplesmente coloca mais um cara alto aí. Não, é questão de posicionamento. E isso incomoda muito, porque para mim, o gol do Pablo é um soco na cara, nem sei o que é, porque assim, é um absurdo você tomar um gol desse. Não só por ser do Pablo, ou por ser de São Paulo, mas porque é uma sequência de erros de posição dos jogadores que isso não pode acontecer no profissional. E que é o que você disse, não foram os meninos, né? Você tem o John, que já é um cara de final de Libertadores, então assim, não é mais menino, não dá mais para falar que o John, por exemplo, o Sandri é um cara que você já espera um outro posicionamento, uma outra postura, ele sim é um menino, como o Caio Jorge, mas no Santos, a maturidade do Santos, ela não acontece aos 18, né? Se o menino for bom, a maturidade no Santos acontece aos 16, aos 17, porque esse é o Santos Futebol Clube, e a gente precisa disso. Agora, erros como aconteceram com o Luiz, são erros que assim, transformam uma partida, se desestabiliza, né? Eu acho que a gente pode ver que esse tipo de gol desestabilizou o jogo inteiro. Você fala, putz, nossa, o Pirani não jogou nada, o Marcos Leonardo não jogou nada. Todo mundo que entrou no segundo tempo não tem absolutamente culpa nenhuma no resultado. E, na minha visão, eu acho que o Giamota estava fazendo um bom jogo, não precisava ter tirado naquele momento. Giamota vem fazendo partidas regulares, as pessoas são muito contra ele porque estão naquele pensamento, Giamota é ruim, Giamota, sendo que ele vem fazendo partidas importantes, ele estava, é incrível, no primeiro tempo, o Soteldo vai, e você vê o Giamota se matando, porque ele sabe que ele não é como o Soteldo, mas ele corre muito para acompanhar o Soteldo, coisa que, por exemplo, o Bruno Marques não conseguiu estar presente e aparecer para o Soteldo no primeiro tempo. Então eu acho que também a única questão técnica que eu talvez questionaria, assim, mais de tática, de mudança de estrutura, seria tirar o Giamota. Eu acho que naquele momento ele merecia ficar. Até porque a condição do gramado, para quem pensa o jogo, para quem precisa organizar o time, ela fica prejudicada, né? Tanto é que a ideia, e a gente estava falando no Todos os Santos, né, Nájila, sobre a escalação do time, que do jeito que estava chovendo em São Paulo, que talvez fosse o jogo para o Bruno. Ele tinha treinado com o Bruno, aí na hora H mudou para o Giamota de falso 9 e o Gabriel Pirani no meio, e quando viu o gramado, mudou de novo. Colocou o Bruno Marques, né, para tentar ter uma jogada
de força na área, uma jogada por cima, mas para isso a bola tinha que chegar nele, né? E não chegava, porque o gramado pesado do jeito que estava, é diferente você ter um meia como o Sanches, por exemplo, que é mais forte fisicamente, que pode conduzir a bola de uma outra maneira. O Jean Mota e o Gabriel Pirani são jogadores mais leves, né? Eles vão acabar tendo um prejuízo em relação a um gramado como aquele. Então, assim, me chamou a atenção o primeiro tempo, como o Santos ele ficou no gramado do São Paulo, né? Como ele jogou dentro do gramado do São Paulo. Já deu para perceber que o time, muitas vezes, preferiu não recuar para o goleiro. Aquela coisa que a gente via com o Cuca, até porque era um perigo, né? A bola podia parar na poça e acabar resultando num lance problemático para a defesa. Mas já deu para perceber que esse time vai recuar para o goleiro quando for necessário, porque o Holan quer que jogue para frente, né? Mas não dá para julgar o trabalho do cara, como alguns já fizeram. Imagino que a Nájila tenha escutado aquela orquestra sinfônica, né? Cornetas, a Isabel também, de gente que já dizendo, olha, não dá, não sei o quê. Sempre tem um cavaleiro do apocalipse, né? Sempre tem um abutre de plantão, que, aliás, são aqueles que torcem contra o Santos, né? Tem gente que diz que, não, queremos o melhor para o Santos, mas, na verdade, o cara torce contra. Ele quer ver a opinião dele dar certo ou então ser favorecido de alguma forma, né? Quer ter alguma benesse. Quando ele não tem nenhuma benesse dentro do clube, ele começa a falar mal do trabalho de uma diretoria que assumiu faz 60 dias e do técnico que assumiu faz uma semana. E aí os caras querem aquelas soluções parece que é conversa de botequim, né? O Santos é tratado como um time de malha, como um time de bocha, um time da esquina, dessa que ficam lá meia dúzia de barrigudos, com todo respeito, achando que se pode resolver as coisas como se resolviam, né, há 20, 30 anos atrás. Pessoas que não acompanham a modernidade, achando que... Aí fala assim, o Brasil é pentacampeão do mundo. Foi em 2002. Depois daquilo tomou de 7-1 da Alemanha, ganhou uma Copa das Confederações que não faz diferença nenhuma, enfim. Tem muita gente aqui em Santos que fica amarrada no passado e não consegue olhar para frente. E isso é um grande problema quando se fala no Santos, né? Tem que começar a renovar o pensamento das pessoas aqui, lamentavelmente. O Felipe Rei, o Davidson Garuti está dizendo aqui que a culpa de ter dado ruim na primeira live foi sua. O vascaíno não solta o play. O Felipe Rei, ele é um menino de fé, ele está acreditando que o Zeca vai jogar bola lá no Vasco. Vamos aguardar, tomara que aconteça para ele, tá certo? Antes do intervalo, mais um, né? Porque a gente se enrolou todo aqui no começo do programa. Deixa eu ler algumas mensagens do pessoal. O seu Sinoves, bom dia, Alex, beleza? Eu esperava que iríamos ter Kaique na zaga, meio campo com os meninos Sandri, Ivonei, Balieiro, Pirani, Ângelo, mas voltam as mesmas figuras de sempre, Luiz Felipe, Jean Mota, Lucas Braga. Eu acho que se estava ruim para o Jean Mota correr nas poças, imagina para o Ângelo. Eu acho que não era jogo para ele, por isso que entrou o Bruno Marques. E, claro, os meninos eles vão ser enxertados aos poucos no time principal, né? Alguns titulares, Felipe Jonathan, você não pode contestar, o Luan Pérez, né? Como já foi dito aqui pela Isabel, o Jean Mota não estava jogando mal. O Lucas Braga, na ausência do Marinho e do Soteldo, ele joga, né? Isso quando não tinha aquele esquema com os 4 atacantes, não tem nenhum problema em relação a esses jogadores. O que a gente está questionando aqui é mais o John e o Luiz Felipe mesmo, tá certo? O Davidson ainda mandou aqui, que vergonha o sistema de drenagem do gramado do Morumbi, parece que foi de propósito, o São Paulo tem jogadores mais fortes fisicamente. Dessa vez eu não sei, mas naquele Santos e Bragantino da semifinal do Campeonato Paulista de 2007 foram 2 jogos 0-0, né? No primeiro jogo, o Capela teve que ir lá, no intervalo do primeiro jogo, falar com o administrador do Morumbi para ver o que estava acontecendo, e a drenagem o cara tinha esquecido de ligar, né? Quem conta isso é o Capela, que era diretor de futebol na época. O Alexandre Dantas, todos os dias é Dia das Mulheres, não é hoje. É um dia simbólico que marca a reflexão e a luta destas guerreiras. É isso aí, Alexandre, tá certo. O Santos eternamente, o Ajax quer o João Paulo. Eu não venderia goleiro, tá difícil. São Paulo até hoje não supriu a saída do Rogério Ceni e o João Paulo atrai novos torcedores, concordam? Eu acho que ele atrai menos bola na rede. Santos eternamente. Não estou dizendo que é o caso do John, mas tem uns lá que chamam gol que vou te contar, viu? Tá louco.
O Antônio Ricardo dos Santos Francisco, gramado horrível. E segundo, não melhorou tanto assim o gramado. Calma, primeiro jogo do Holanda. Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex. Senhoras, senhoritas, comunidade santista, sábado, para quem não era nascido, teve a noção do que era ver a zaga do Santos nos anos da fila. Luiz Felipe em tarde de Marconato, Camilo, Pedro Paulo, Presuntinho, Luiz Carlos, etc. O melhor do fim de semana é que parece que a nova arena está caminhando. Vamos recolher as cornetas. Ô, Cacheta, depois dessa que você lembrou, me fez lembrar dos momentos de sofrimento dos anos 80 e 90, eu vou me lembrar que o Santos conseguiu contratar um zagueiro americano chamado Armstrong, que jogou uma partida contra o Botafogo no Rio e foi terrível, nunca mais jogou pelo Santos, tá certo? Luiz Felipe está entrando por rol desses zagueiros aí. Vamos para o intervalo, Felipe Rei, o segundo já são 12h04. Vamos para o segundo intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com a Nájila, com a Isabel, para acompanharmos mais participações dos nossos internautas e também falar sobre Santos e Lara nesta terça-feira. Que time colocar em campo? Voltamos em 1 minuto e meio, até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326-0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas para a gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 12h06, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que o Cicobi em Santos é Cicobi Unimais Metropolitana, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855, mas tem Cicobi Unimais Metropolitana também em São Vicente, no Guarujá, em Praia Grande, em Cubatão, na Grande São Paulo e também no ABC. Hoje a gente está aqui neste Dia Internacional da Mulher, com a Nájila Luz e também com a Isabel Nascimento, elas que têm canais que são bastante acessados e assistidos no YouTube, fazem parte da nossa comunidade santista, da mídia santista. O torcedor do Santos não precisa mais ser como quando eu era adolescente, que a gente não, só tinha as rádios aqui de Santos para falar. Hoje temos uma enxurrada de conteúdos muito bem produzidos. A Nájila e a Isabel são destaques neste universo, tá certo? Já vou falar do jogo de amanhã. Que coisa, né? Já estamos com jogos encavalados, né? Já tem a pré-Libertadores aí, ó, Cosme e Alexandre. O Luiz Felipe correndo atrás do jogador do São Paulo é trágico. O Isaac Arada, no segundo tempo, o campo secou. O Santos continuou jogando no chutão, ninguém para colocar a bola no chão, fora os erros individuais. Luiz Felipe John. O Alexandre Dantas diz que confia no Holanda. O Beto Marques, bom dia, Alex. Feliz Dia da Mulher para a Isabel, Nájila e todas as mulheres do Brasil e do mundo. A Mari Jamaica, bom dia, feliz Dia da Mulher. O Miltinho Barbeitos. Luiz Felipe deve ter algum problema muito sério físico, ele não consegue nem correr. É bastante preocupante isso aí também. O que mais? O Enio José dos Santos. O Luiz Felipe não tem mais condições de jogar no Santos. Entra treinador, sai treinador e continua insistindo com ele. Que mais? O Arnaldo Santos, ele estava bem na partida. Não sei se o Arnaldo está falando aqui do Jean Mota. O Edson Luiz, a Isabel está certíssima quanto ao Jean Mota. O Flávio Roque Xavier. Vocês acham que o Ariel pode recuar o Alisson para zagueiro e jogar com 3 zagueiros, deixando o Sabino e o Kaique pelo meio, revezando com o Luan Pérez? Eu acho que é capaz
quando tudo estiver mais ajeitado, e ele já falou sobre isso, e o Cuca também já fez, né? Do Alisson ser zagueiro nesse time do Santos. Mas não sei, não. Eu acho que esse menino aí, o Kaique Fernandes toma o lugar daqui a pouco. O Aldo Neto me lembra que o Armstrong foi indicado pelo Pelé. Meu Deus do céu. Isabel sabe tudo. Eu me lembro que o Pelé também gostava muito do Piá, o lateral esquerdo que o Santos trouxe do Flamengo. Meu Deus do céu. Em 95 ele quase enterrou o Santos. Ainda bem que depois ele saiu. Muito bem. Vamos à Libertadores da América. Ô, Nájila, a gente tem comentado que o jogo de sábado serviu para parar arestas. Vamos lá, primeiro com essa história da zaga. Dá para confiar no menino de 17 anos? Será que a torcida que ajuda também é aquela que apedreja, né? Num jogo de Libertadores? Será que ele está pronto para uma partida como essa? Ou será que é melhor deixar os dois canhotos na zaga, né? O Sabino com o Luan Pérez ou o Alex, enfim. Se você, a treinadora do Santos, o que você faria para essa questão de escalação? Não é para resolver, para escalar a zaga, Nájila? Eu concordo com o que a Isabel falou em relação a quais jogadores não vão atuar amanhã contra o Deportivo Lara. E eu acho que o Luiz Felipe é um deles. Até questão da confiança, eu acho que afundou de vez, né? Ele é um jogador que ele não consegue manter essa confiança em alta. E ontem, infelizmente, ele foi crucial, né, no placar do jogo. Eu não sei até que ponto o Kaique estaria pronto para um jogo desse, para uma responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, já entra com esse peso, né? De ter que substituir o Lucas Veríssimo, principalmente, né? É o substituto do Lucas Veríssimo que o Ariel terá que encontrar nesse time do Santos. Então, é complicado, mas eu escalaria o Kaique, né? Eu escalaria o Kaique, eu acho que ele é um jogador técnico, um jogador que tem velocidade, e jogando no gramado do Santos, né, que a gente confia na drenagem, né, caso chova, caso aconteça alguma coisa, eu acho que é um jogador mais interessante, e até mesmo pela saída de bola, né, que o Ariel gosta. Tanto o Luan Pérez como o Kaique, eles dão isso para o time, né, então eu acho que o Alex também seria uma opção interessante, mas o Alex eu acho que ele é menos técnico. O Alex e o Sabino são menos técnicos do que o Kaique, então o meu favorito seria ele. E aí, Isabel, concorda? Qual seria a sua opção ali para jogar ao lado do Luan Pérez? Então, eu concordo muito quando a Nájila diz em questão de queimar o menino, né? Tem muita gente já, por exemplo, falando mal do Palha, falando mal do Fernando, falando mal do Sandro, principalmente do Palha, me incomoda porque ele não é lateral, né? Ele está jogando fora de posição. Eu acho que a gente precisa sempre pensar, o Balieiro de lateral é uma porcaria, bacana, ele é volante. Então, assim, a questão de você ficar alterando muito as condições dos jogadores, eu sei que a gente sempre fala que os jogadores eles têm que ser mais polivalentes, né? Eles têm que conseguir jogar em mais posições, mas quanto mais você utiliza os jogadores fora de posição, eles são menos, eles podem mostrar menos o potencial deles e acabam errando mais. A gente tem que lembrar que o Luiz Felipe teve aquele erro fatal contra o Corinthians, há 2 anos atrás, e depois de um erro grotesco dele, que o time acabou perdendo, ele foi descartado. Luiz Felipe nem sempre foi esse jogador que a gente sempre tem receio, que acha que vai machucar. Por muito tempo ele foi alguém que a gente queria muito ver no Santos. Ele é muito técnico, ele é bom jogador. Ele não está jogando bem, mas ele é muito técnico. Talvez um dos caras com mais habilidade na bola. Isso quer dizer que ele seja veloz? Isso quer dizer que ele apareça para o jogo? Não. Isso quer dizer que ele é muito técnico, por isso ele foi queimado por muito tempo, né? Então, acho que é muito mais um cuidado. Eu gostei da partida do Sabino, eu acho que ele é um jogador que fez um bom campeonato por onde ele passou, né? Tanto que o time dele simplesmente foi rebaixado. Quando o time dele sobe em 2019, ele é um dos grandes nomes do Curitiba, e quando o time cai para a segunda divisão, ele continua um dos grandes nomes. Ele é um zagueiro que bate pênalti, né? No Santos a gente faz tempo que não consegue ver, o Veríssimo mesmo não era o cara que pegava a bola embaixo do braço. Acho que o último, teoricamente, zagueiro que a gente viu, o zagueiro lateral fazer isso, foi o Madison. Então eu acho que o Santos tem algumas peças interessantes, mas eu acho que para esse jogo não jogaria com o Kaique. Eu acho que é complicado, só lembrando que tanto o Kaique que iria, né, para a sua seleção fazer os treinamentos, como o Ângelo, não vão mais, né, por conta da Covid, isso foi cancelado, essa viagem, então os dois estarão disponíveis aí nos jogos contra o Deportivo Lara. Isso é muito importante. A gente está vendo cada vez mais não só
o brilhantismo do Ângelo chegando por talento, mas chegando por pura necessidade, né? Então, eu acredito que não vai utilizar o Kaique ainda, mas eu gosto da ideia de você, ou talvez, utilizar o Sabino, e eu gostei muito do posicionamento do Alex. O Alex é um cara que você vê jogando, ele lembra assim, uma postura, como a gente tinha o Jean Lucas, aquele atleta que foi para a França, que era volante, tem alguns jogadores que têm uma postura que só o jeito que ele tá no campo, ele já passa uma outra visão, tanto para o adversário como quem está assistindo. O Luiz Felipe já não tem tanto isso, o Palha também não tem tanto isso, o Veríssimo já tinha essa postura que o Luiz Felipe, que o Alex... Confiança, né? É a confiança, né? Por mais que às vezes erre, tem uma confiança. E aí você estava falando de recomposição de bola, por exemplo, o São Paulo não fez isso. Que a gente sempre fala, o Volpi não falhou. Você não teve um São Paulo que tentou jogar perto da área, jogar de toquinho. É um São Paulo também diferente. E o Santos acabou não conseguindo jogar em cima das falhas do São Paulo e deu, né, totalmente as falhas para ele. Mas eu acho que vai ser um Santos talvez um pouco mais seguro. Eu não acho que seja a hora de inventar. Mesmo que sem Veríssimo, né, e sem Pituca, a gente já seja obrigado a inventar. Eu não gosto de comemorar derrota, também não tem nada para comemorar. Mas além dessa questão, né, da gente saber quais jogadores a gente pode contar, quais jogadores não dá mais, é na derrota que você consegue ver esses erros mais latentes, assim. Então, acho que para esse jogo contra o Deportivo Lara, né, o Ariel, que é um treinador que gosta muito de vídeos, tecnologia, enfim, talvez ele consiga observar esses erros do time do Santos contra o São Paulo e aplicar, né, de forma a nosso favor contra o Deportivo Lara, né? Então, repito, não estou comemorando uma derrota longe disso, mas talvez essa derrota contra o São Paulo doeu bastante, mas seja importante para esse começo de trabalho, principalmente num jogo importante como esse de amanhã contra o Deportivo Lara. Como diz o ditado, né? Há males que vêm para bem. A gente precisa aproveitar sempre que acontece algo do gênero para tirar uma lição, né? Eu sempre falo isso dessas derrotas mais pesadas, né? Enfim, a única coisa que me causa estranheza é assim, o Santos que jogou contra a Ferroviária, ele foi um time claramente inferior àquele que jogou contra o Santo André. Quando o Ariel tira o Kaique do time de quarta-feira, a gente já imaginava que ele fosse jogar contra o São Paulo, né? Tirar para treinar e não colocar para jogar, e aí eu não estou criticando o técnico, eu sou daqueles que está fechado com o Ariel Holan para que ele possa desenvolver um trabalho de médio prazo, longo prazo, se de preferência. Mas não faz muito sentido você tirar o menino do jogo de quarta para ele não jogar no sábado, né? Então, vamos ver o que ele pensa para terça-feira, mas uma certeza que eu tenho, até vendo a partida do Ituano contra o Mirassol, e o próximo jogo do Santos é o Ituano na Vila, pelo Campeonato Paulista, o Marinho acho que já vai estar pronto para jogar, e o Kaique tem que jogar também contra o Mirassol, porque ele só vai pegar essa experiência jogando, não sei se joga amanhã, nesta terça, mas certamente vai jogar no sábado contra a equipe do Ituano. E um outro detalhe, bem falado pela Isabel, a respeito do Alex. O Alex, quando joga na quarta zaga, ele está totalmente adaptado. É que ele tem o azar de jogar na mesma posição do Luan Pérez. E o Sabino da mesma forma. Então, por isso que eu queria ver uma adaptação do Luan Pérez com o Alex, mas o Luan Pérez na direita. Até no PES eu tenho jogado assim, viu, Felipe? Na direita. Tá dando certo, Alex, tá ganhando. Então é isso. Não dá muito certo porque eu perco do produtor sempre. É que aí ele tem 15 para 16 anos, eu tenho 46, aí fala mais alto o conhecimento dele do jogo. Mas eu estou colocando lá, a zaga não está tão mal assim. Enfim, eu acho que podia ser um teste, uma observação, porque se você tem um cara como o Alex que está pedindo passagem e um zagueiro como o Sabino que está pronto, o Sabino é um zagueiro pronto, ele não é um jogador que está... Ele jogou 2 temporadas pelo Curitiba, ele tem 24 anos, eu acho. Ele é um cara que está prontinho para jogar. Então, essa experiência, eu acho que ele precisava fazer, de observar talvez os 2 canhotos, mas com o Luan Pérez na direita. Até para que a gente não fique aqui relembrando, o Matheus Smolkovic, Alex Armstrong era lateral esquerdo, pelo menos na ficha dele. Não sei se ele era lateral, mas no Santos ele jogou de zagueiro. Quem era lateral esquerdo era ruim pra caramba, era o Frickson Jorge, que era o equatoriano que trouxeram aí para jogar no Santos, tá certo? Em relação ao meio de campo para frente,
Também não dá para a gente questionar por conta da escalação, mas vocês acham que o Jean Mota volta para o falso 9 contra o Lara? O Ariel tem dito, e pelas informações que a gente tem lido, que o time do Deportivo Lara mudou muito. Eles têm pouca informação. Então, a gente não sabe se os caras vêm com zagueiros mais fortes, se são zagueiros mais leves, enfim. Aí o Ariel Holan vai ter que decidir se ele vai com o Marcos Leonardo, que é um centroavante mesmo, se é o Bruno Marques, que é para ter o jogo aéreo, ou se vai o Jean Mota sendo aproveitado na melhor posição dele ali com. Eu acho que ele vai continuar o Jean Mota de meio, talvez. Colocar ele meio de campo, jogar como ele jogou na última partida, só não sei se ele vai com o Bruno ou com o Marcos. Eu acho que ele vai de Soteldo do Lucas Braga, mesmo o Lucas Braga tendo feito uma partida muito discreta, muito abaixo, tanto que quando ele faz a alteração, eu acho que ele deveria ter tirado o Lucas Braga, tudo bem, né, partidas boas, partidas ruins, todo mundo faz. Então, ele não vai tirar o Soteldo de forma alguma, ele não vai tirar o Lucas Braga, eu acho que ele vai manter o Jean Mota, deveria manter o Jean Mota como meio de campo, e aí, para mim, a alteração que ele pode fazer é entre o Bruno e o Marcos Leonardo, que daí vai depender do jogo dele. Não acho que ele vai entrar com o Pirani, o Pirani, por mais que ele veja talento nele, eu acho que ele ainda é um jogador muito cru para entrar nesse tipo de jogo, né? Diferente, por exemplo, do Sandri ou do Alex, que já são jogadores que tiveram mais tempo de jogo. E só um questionamento que eu sempre faço no meu canal é sobre o Lucas Lourenço, né? Que eu acho que é um jogador que não é muito aproveitado no Santos e que o Santos precisa dar um plano de carreira para esse cara. Né? Se você não vai utilizar, então a gente vai te emprestar, você vai para um lugar que você possa jogar, você precisa de corpo, porque todos os jogos ele entrar faltando 5 minutos, né? Eu brinco que é o placar Lourenço. Né, tem o G Santos e o placar Lourenço, que é quando você tá com 30 minutos perdendo fora de casa, o jogo tá difícil, você põe o Lucas. E é claro que ele não vai conseguir ganhar a partida. Não quer dizer que ele é brilhante. Eu só acho que assim como o Alex tá tendo, assim como o Pirani tá tendo, Balieiro, Ivonei, Palha, todos esses jogadores do Lourenço precisavam de mais minutos. Porém, sei que não vai ser terça-feira, porque não é justo você colocá-lo agora num jogo tão difícil. Então, eu acho que de meio de campo o ataque, eu acho, né, que o ataque vai ser parecido e que é nítido aí a falta e a dificuldade de você jogar sem o Marinho e sem o Caio Jorge. Em relação ao Lucas Lourenço, olhando aquela ficha, eles mandam, viu, Nájila, para a gente, no grupo lá dos jornalistas, uma ficha com os dados completos de todo o elenco. O Lucas Lourenço, ele é muito magrinho. Às vezes a gente olhando para o campo não tem impressão, mas ele é muito leve, ele fisicamente ele é um jogador que talvez precisasse, a Isabel tocou nesse aspecto, ele precisa de um trabalho físico, não sei se é no Santos ou se sendo emprestado. Dentro do clube seria mais fácil porque você consegue fazer esse trabalho, para que não aconteça o que aconteceu com o Claudinho, né? Daqui a pouco você tem um jogador estourando aí que você não deu oportunidade. Então, mesmo com o Ceará, né, Alex? Com o Anderson Ceará foi algo muito parecido, só que o Anderson Ceará ele não jogou nem 50 minutos pelo CRB, ele brigava pelo banco, ele simplesmente não fez uma partida boa, ele não fez nenhuma partida boa e saiu brigado com o Santos. Acho que essa é a pior coisa. Quando o jogador sai brigado com o time, não, ele estava brincando, vocês lembram deles na rede social? Nossa, indo para o meu 15º blá, blá, jogo na base, eu não aguento mais. Isso que eu não quero que aconteça com o Lucas Lourenço. Que seja tão sincero com ele. Vamos utilizá-lo? Não vamos? Lembrando que ano passado o Cuca falou que podia emprestar o Sandri, né? Que ele não ia utilizar. Bem lembrado. E aí, Nájila, do meio de campo para frente, vamos como contra o Lara? Eu concordo, eu acho que o Jean Mota deve ser mantido. Também acho que ele vem numa crescente aí nesse time do Santos, né? A gente tem que ser justo. Quando tá jogando bem, a gente elogia, e eu acho que o Jean Mota, ele tá demonstrando principalmente interesse, né? Vontade de melhorar, né? Eu acho que ele caiu um pouco a ficha dele de que se ele não melhorar vai acontecer igual o Thailson e o Arthur Gomes, que não vão ser mais relacionados e podem ficar aí à disposição para uma eventual negociação. Então eu iria também com o Jean Mota. Em relação a centroavante, acho que Marcos Leonardo e Bruno Marques também vai depender muito dessa falta, né, de informação, pode ser sentida ao longo do jogo contra o Deportivo Lara, mas eu acho que o Jean Mota vai ser mantido sim, e eu acho que ele pode sim dar uma dinâmica legal. É um jogador, como a gente está falando, bastante dessa característica do Ariel, né, de ser, que gosta da bola, né, no controle dele, gosta de ter a posse, gosta de distribuir isso de uma forma mais inteligente. Talvez o Jean Mota consiga fazer isso. E também é um jogador que tem a bola parada muito boa, né, então
querendo ou não, isso acaba sendo mais uma arma para o Santos, que já tem o Soteldo. Se o Sabino jogar, também é mais uma opção de bola parada. Então, assim, querendo ou não, a gente também tem que pensar nesses detalhes que podem decidir o jogo. O próprio Ivonei, que é um jogador que tem a bola parada, tem um toque interessante, que também, se não jogar o Giamota ali no meio campo, pode jogar o Ivonei. Então, são jogadores que o elenco do Santos, a gente sempre fala, né? Não é um elenco fraco, como quem não acompanha gosta de pintar. O Santos tem peças interessantes e o melhor de tudo, né, que você pode ir mudando esse time ao longo da partida, não necessariamente, esses são os 11 que vão jogar os 90 minutos. Então você pode ir sentindo e mudando conforme a necessidade que o jogo for apresentar. E o Giamota também, eu acho que nessa questão de contra-ataque, né, ele tem uma visão de jogo interessante, que pode ser muito bom para o Soteldo, por exemplo, né? O Soteldo é um jogador que, quando ele recebe também uma bola em velocidade, ele também consegue dar bastante perigo para a zaga adversária. Então, acho que nesse conjunto o Giamota se encaixaria bem, porque precisa ir para cima do Lara e tentar matar nesse primeiro jogo, né? Para que a gente possa ir no jogo de volta mais tranquilo. O jogo de volta que mudou, né? Até o Vitor de Andrade, curioso do futebol, trouxe aqui na sexta-feira. O jogo vai ser em Caracas, né? Não vai ser lá na cidade onde o Lara manda suas partidas, porque seria uma outra viagem dentro da Venezuela, a logística muito mais complicada. Então, o Santos vai jogar sem torcida no campo neutro. Então, o jogo de volta vai ser menos complicado. Mas é bom sair daqui com o resultado construído. O Fábio Freitas manda o bom dia e perguntou sobre o Derek. Na sexta-feira, eu participei de uma entrevista com o presidente Andrés Rueda, no Esporte por Esporte, na TV Santa Cecília, e ele tocou en passant no assunto do Derek. Está em processo de renovação, né? Não vai jogar enquanto... E acho que está certo, o Santos tem que tirar o cara do circuito enquanto não resolver a renovação de contrato dele. Aliás, eu acho que isso serve para o Caio Jorge também, né? Quando ele tiver à disposição para jogar, se não tiver resolvido a questão contratual dele, ele for embora daqui 3 meses, então é melhor deixar jogando quem você tem condição de trabalhar até o final da temporada, né? É bom lembrar isso. O Ricardo H. diz aqui, meninas, vocês estão muito sérias. Claro, o Santos tomou de 4-0, você queria que elas estivessem rindo hoje? Elas estão rindo agora porque você falou, mas hoje não é o dia que... Queria fazer aqui um programa com a estreia maravilhosa do técnico do Santos, enfim. O Efigênio Filho, boa tarde, Lorde. Feliz Dia das Mulheres para as convidadas. E pede para a Isabel cantar a música do Copete. Tem música do Copete? Não tem uma música. A questão é que eu sempre defendi o Copete desde que eu criei o canal. Eu criei o canal lá em 2017. Pelo Copete. Sempre... Não, com o dinheiro do Copete, imagina. Não tem nada a ver com o Copete. Mas ele sempre foi um cara que estava presente, ele e o David Braz. Porque eu sempre defendia eles no canal, entendeu? Mas eu percebi que era uma relação muito mais com o David Neto e com a Pérola, que são os 2 filhos dele. Então eu parei de ter essa identificação com a família, apenas com o Jobinho, porque quem tem o nome Jobson e dá o nome de Jobson pro seu filho é a coisa mais fofa. Mas eu parei com essa vida. Mas do Copete, realmente, cara, ele é um ponta de 1,87. Eu nem lembrava a altura dele. E eu acho que que pode fazer diferença. As pessoas falam, nossa, Copete não é jogador pro Santos. Copete pode não ser jogador pro Santos de 2010, de 2011, de 2012. Pro Santos hoje, banido na FIFA, não pode contratar, né? Se o Soteldo for embora, o Copete pode jogar no lugar dele. Pode não tem o que fazer. Não é que eu tô inventando. É que simplesmente, na necessidade, Copete mesmo fez 3 gols no São Paulo numa partida. Copete com 26 gols, 131 partidas pelo Santos. É o maior estrangeiro artilheiro do Santos, não é pouca porcaria. E visando um Santos que não pode contratar em um elenco limitado, ele é útil sim. Mas ele é para compor elenco? Ele é para ser titular? Ele é para compor elenco. Só que eu acredito muito mais hoje. Vamos ver como estão as condições dele, né? O Copete hoje tem 33 anos. Mas eu tenho certeza que vocês hoje vão ter uma esperança um pouquinho maior vendo o Copete entrar no segundo tempo do que vendo o Thailson entrando. Porque o Thailson já tá entrando, faz tempo. E todo mundo fala, o Lucas Lourenço é muito mirradinho. E o Thailson é o quê? O Thailson também já tem 21 anos, já dava para ter mais corpo. Como vimos a evolução do Caio Jorge. Caio Jorge, todo mundo brinca, né? Os seus 8% de gordura, que saiu em várias matérias. Cara, ele mudou o corpo dele com a academia.
Tipo você mudou o seu corpo também. Então eu acho que a gente pode questionar e tem que saber questionar os jogadores, mas sempre trazer para o momento atual. Eu acho até que nesse jogo de sábado contra o Ituano, é um jogo para pôr o Copete para jogar. Por que não? A gente tem que dar ritmo para o Marinho, precisa jogar o Kaique, né? Por que não o Copete jogar? Porque o cara está aí, está à disposição, né? É bom ele jogar. O Edson Luiz diz aqui, sou fã dessas meninas e não é sempre que comento em seus canais, mas sempre vejo e curto os conteúdos delas. Parabéns, mulheres. Quem mais aqui? Acho que a gente está acabando o programa, não vai dar tempo de ler as mensagens de todo mundo. O Hugo Gabriel colocava o Kaique sem medo de ser feliz. O Silvano Rodrigues, melhor ir com o Sabino para garantir. Se o Kaique errar um lance desses, a casa cai. A torcida do Santos é um pouco imediatista, né? O Eloy Matias, pessoal, Lucas Braga é gente boa, torcedor, ama o clube, mas não pode ser titular num time razoável. Tecnicamente ele é bem fraco, o Ângelo merece jogar. Eloy, eu acho que o problema é que o Lucas Braga já mostrou que ele não rende tão bem pelo lado direito, né? Aquela coisa engraçada, ele é destro, mas ele joga muito melhor do lado esquerdo, né? Do que jogando do lado direito. Então isso precisa ser avaliado aí também pelo treinador. O Jorge Santi, parabéns às meninas, aviso, diretoria, vamos se virar quanto ao transfer ban. Vamos estar falando que a base salva o Santos se estivermos na Série B. Jorge, é o seguinte, pelas falas do presidente, o Santos tem que desembolsar 40 milhões de reais, porque o Achipato está irreversível com relação ao negócio do Soteldo. O Santos não tem 40 milhões de reais para comprar o Soteldo. Não tem de onde tirar esse dinheiro. Né? 40 milhões de reais são 3 meses de folha de pagamento. E eu estou com medo que o Santos devolva ou tenha que fazer um negócio daqueles bem ruins para se livrar dessa dívida. E se ele se livrar da dívida do transfer ban, não acha que o Santos vai sair contratando grandes craques do futebol mundial. Vai sair um cara vindo do interior, ou uma observação que o Holanda tenha feito no futebol chileno, no futebol argentino, alguém que venha com um custo baixinho, né? Como deveria ter sido o Soteldo lá atrás. O problema é que o Pérez não pagou, né? Enfim. Eu sei que a gente está acabando o programa, mas a informação do Bruno Gilfrida que ele acabou de soltar é que o João Paulo avisou o empresário dele que ele não pretende ir para o Ajax, que ele quer ficar no Santos. Então, é uma boa notícia. Financeiramente, eu não sei, mas dentro de campo é boa. O problema é que começa a ficar essa briguinha, né, Nájila? Você lembra ano passado, com quem que foi? Acho que foi mesmo com... Foi com o Pitu, não sei quem que estava recebendo as propostas, e o Santos ficava, não, mas a gente quer vender. Tipo, você não quer ir embora, mas a gente quer vender, a gente precisa vender. Então, isso é um pouco chato, porque daí, na matéria do Bruno, ele já coloca no parágrafo o seguinte, Santos quer ouvir a proposta porque tem problemas financeiros, né? Igual a questão do Luiz Felipe, né? Que, se eu não me engano, a Chapecoense queria contratá-lo pagando 60% dos seus salários, ele seria emprestado, né? Contrato de empréstimo. Eu acharia positivo. Por exemplo, eu acho que você perder o João Paulo, dependendo do valor, talvez não seja bacana. Mas o Luiz Felipe, sendo pago 60% dos salários, na Chapecoense, que é um time que tem uma boa estrutura, ele vai jogar, ele vai ser titular, é diferente do Kleber, né? O Kleber Reis volta no Santos agora depois de pipocar. Pipocar, não tô falando pipocar na maneira ruim, tô falando de vários lugares, mas também não fez um bom trabalho. Desde a Ponte, o Oeste, o Paraná, o Curitiba, o Kleber passou por todos esses lugares e não tem mais mercado, né? Agora, o Luiz Felipe ainda tem mercado. Eu acharia até interessante o empréstimo dele. Mas do João Paulo, assim, eu acho que a gente tem que ouvir as propostas sempre. Dependente se for um valor astronômico, o Santos tem que vender, não tem o que fazer. Né? Saiu essa semana que o Santos deve 15 milhões apenas para 7 técnicos, né? Isso é insano. Só para o Gesualdo são 4 milhões. Aliás, assim, é que eu gosto muito do João Paulo, eu prefiro ele do que o John. Mas acho que o John, resolvendo essa questão da ansiedade dele de sair do gol, ele é um grande goleiro. O João Paulo, claro que para a gente o ideal seria que o atleta ficasse no Santos por muito tempo, mas o Ajax é um grande clube, né? Sim. É um clube que joga a Champions League todo ano, que foi semifinalista na temporada passada, é isso, Felipe? Na temporada anterior, o Ajax chegou nas fases decisivas da Champions,
Então, ele está indo para um time mais ou menos... E é um time que você tem o David Neres, você tem o Antony, você tem jogadores brasileiros lá, não é um time que você fica totalmente desamparado, é um time muito bacana, caso fosse isso para frente, né? É muito interessante a proposta, vamos ver a proposta financeira. É muito bem. Olha, a Carmen Ruiz diz aqui, parabéns, Alex, por convidar as sereias no Dia Internacional da Mulher. Viva as mulheres. E o Felipe Rey está desesperado, fazendo assim, ó, o que acontece, Felipe Rey? Temos que fechar o programa? É isso, temos que encerrar o programa. Muito bem. Olha, foi muito bom conversar com a Nájila e com a Isabel, e eu disse até brincando no começo do nosso ensaio geral, que não deu certo, que chega a ser até um pouco cretino da parte de trazer as meninas para falar só num dia como hoje. Nós vamos trazer sempre, na medida do possível, elas tendo disponibilidade de agenda, elas e outras mulheres para conversar com a gente aqui no Esporte Destaque. Nájila, obrigado pela presença, um abraço, parabéns pelo dia. Volte outras vezes ao programa, tá certo? Imagine, eu que agradeço, sempre um prazer estar falando sobre Santos com vocês. Obrigada pelo convite. Isabel, obrigado pela presença também. Você voltará outras vezes ao Esporte Destaque, tá certo? Obrigada, Alex, pela confiança. Nájila, também parabéns pelo seu dia, parabéns pelo seu trabalho. Acho que o que a gente faz é muito relevante, é o que o Alex disse. Acho que há 20 anos atrás jamais ninguém fosse imaginar que a gente poderia estar aqui, né, num programa inteiro falando sobre o Santos, duas mulheres santistas muito apaixonadas e tendo esse espaço. Obrigada a todos também que estão nos assistindo. Muito obrigado, Isabel. E a Nájila também pela participação no Esporte em Destaque desta segunda-feira. Felipe Reis está lá. Ah, voltou, Felipe Reis, estou aqui. Está lá desesperado, que coisa. Hoje o programa foi um negócio de outro mundo, tá certo? Mas saiu no final das contas. Posso encerrar, Felipe Reis, agora? Daqui a pouco? Ah, a coisa está brava. Daqui a pouco? Mas eu vou te contar, né, Felipe Reis? Vamos embora. Agora podemos? Então vamos nessa. Quarta-feira a gente está de volta com o Esporte em Destaque. 11h30 da manhã com as conexões perfeitas, se Deus quiser, tá certo? Falando muito sobre o jogo do Santos contra o Deportivo Lara. Infelizmente, não podemos passar as imagens por conta dos direitos de transmissão, mas vamos analisar bastante a partida desta terça-feira, tá certo, meus caros? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.